Bom, agora que vocês entenderam de quem vieram essas plantas, né? Quem deu origem às licópteras e quem deu origem às samambaias, quem já está extinto, vamos ver quem não está extinto. Esse é o melhor grupo de plantas vasculares que existe, né? Obviamente. Então a gente vai se debruçar bastante sobre eles. E a aula de hoje é dividida em três aulas, na verdade, né? São três pausas. Eu vou liberar as aulas aos poucos. E a gente vai olhar características morfológicas gerais, que são mais ou menos comuns a todas essas plantas, ok? Eu estou pensando em fazer uma aula prática na próxima aula, terça-feira, tá? Então, provavelmente a gente vai fazer alguma atividade prática com vocês aí ao mesmo tempo, né? Síncrona, tá? Bom, então vamos começar a entender quem são essas plantas. O objetivo da aula é reconhecer os dois grandes grupos, entender um pouquinho de classificação, os fósseis a gente já viu, mas a gente vai olhar umas características importantes, reconhecer os tipos de caule, o que é uma planta homosporada e heterosporada e quem são os esporângios e quais são os tipos de esporângio. Tá? E eu tenho quatro perguntas que podem guiar vocês nos estudos. O que ocorreu com a classificação das pteridófitas ao longo do tempo? O que é o megáfilo? O que é o micrófilo? E quais são e como se diferenciam os tipos de esporos e esporângios? Tá? São duas coisas diferentes. Bom, essas plantas, a primeira grande mudança é que elas têm caule, raiz e folhas verdadeiras. Folhas mais ou menos, mas caule e raiz sim. Tá? No grupo das samambaias são mais ou menos 12 mil espécies e no grupo das licófitas mais ou menos 1.500. E 3/4 dessas plantas como um todo ocorrem nas regiões tropicais, ou seja, entre o trópico de Capricórnio e de Câncer. Né? Então estão em áreas quentes do mundo, tá? Ou seja, 3 em 4 plantas. Tá? Esse grupo, na verdade, é composto, o que a gente chama de pteridófitas são dois grandes grupos, um grupo chamado de licófita, como a gente viu, que são as licopodídeas, e um grupo, esse aqui são as plantas vasculares, né? E um outro grupo chamado de polipodide, que são as samambaias, tá? Então, na verdade, a gente tem duas grandes linhagens ali dentro, o das licófitas e o das samambaias, que genericamente eu vou chamar de pteridófitas, tá? É um termo muito comum, não mais muito usado na literatura atual, mas na literatura antiga vocês vão encontrar isso como pteridófitas, tá? Que antes se entendia que elas eram um grupo monofilético porque elas não produziam sementes, né? As plantas vasculares sem sementes, tá? Mas hoje a gente já sabe que na verdade é um grupo, são dois grupos, né? De origens distintas, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, a distribuição, no Brasil são mais ou menos 1.400 espécies, se eu não me engano. Tem que dar uma olhada na flora do Brasil. Quase o mesmo número aqui da região do Equador, né? Com 1.250 espécies, né? Só para vocês terem uma ideia. Mas Santa Catarina tem 450 espécies, se não me engano, na última listagem. Muito mais do que a Europa como um todo. Tá? Muito mais do que essas regiões aqui do Congo, dessas florestas tropicais da África, né? Ou o mesmo número, ou um pouco mais do que tem na Austrália. Tá? Então vocês vejam mais ou menos a distribuição do número de helicópteros e samambaias no mundo como um todo. Quais são as tendências evolutivas dessas plantas, né? Há uma especialização crescente do esporófito, com a diminuição do gametófito, como a gente viu, né? A gente já discutiu isso, então o esporófito aqui que manda, mas ele ainda depende do gametófito bem no começo da vida dele, tá? É uma condição do esporângio, né? Produzidos expostos ao ar, e essas plantas ou elas vão ser homosporadas ou heterosporadas, tá? Então elas vão ter um tipo de esporo ou dois, então os esporos estão livres no ambiente, né? E concomitantemente a uma redução do número de megásporos funcionais e a proteção dos mesmos com tegumentos. Tá? O megásporo vai dar origem, né, à osfera, nas plantas que são heterosporadas, e essa estrutura ela acaba sendo reduzida, porque de uma meiose saem quatro, né, quatro esporos ou quatro gametas, e nessa divisão três deles acabam degenerando. A gente vai discutir isso no ciclo de vida mais adiante, tá? Mas há uma redução do número de megásporos funcionais, né? E o gametófito é reduzido. É, nas plantas vasculares como um todo, a tendência é que ele não dependa mais de água, tá? Em gimnospermas e angiospermas, mas aqui ele ainda depende de água para reprodução, tá? Aqui ainda tem anterozoide que vai nadar até a osfera nas samambaias e licófitas, né? Nas demais plantas vasculares, gimnospermas e angiospermas, não. Ele não precisa mais disso, de nadar até a osfera. Tá? Todas essas adaptações e modificações, como a gente discutiu na aula de evolução, são para que elas conquistem o ambiente terrestre, né? É,
essas plantas elas têm a tendência, né, por tentar conquistar esse ambiente terrestre, de tentar se livrar da água, no sentido de reprodução. Bryophyta são totalmente dependentes, Pteridophyta são totalmente diferentes. Gimnospermas a gente vai ver que é diferente o processo, tá? Precisa de água, mas não é da mesma forma, né? A água já está lá dentro da planta, não está fora, que nem é o caso de samambaias e Bryophytas, tá? Então, a tendência evolutiva é essa estrutura aqui, que é o esporófito se ramificar e produzir muitos esporos, e essa estrutura aqui começar a diminuir. Então tá aqui, ó, esse é o esporófito de uma samambaia clássica, né? Isso aqui é um Brachynon ocidentale, aqui produzindo os esporos, e esse é o gametófito. Tá? Ele até é visível, olho nu, a não ser quando ele está muito pequeno, e sobre ele já está nascendo o esporófito. Tá? Aqui já é um esporófito germinando. Tá? Então essa estrutura aqui era um gametófito, aqui tinha uma osfera, aqui provavelmente tinha outra, aqui tinha outra, onde vão saindo os esporófitos. Tá? Em plantas vasculares com sementes, né, nas gimnospermas, esse é o esporófito, pensei no araucária. E aqui eu tenho o esporófito aqui, né? Esse aqui é o esporo masculino e aqui eu tenho o esporo feminino, né? E aqui dentro vai estar o gametófito e aqui dentro vai estar o outro gametófito. E aqui eu tenho nas angiospermas a mesma coisa, né? A diferença, vocês já devem ter visto essas estruturas com a Roberta, né? É que o grão de pólen é menor ainda. Em gimnosperma a gente vai ver que ele tem 4 células. Em angiosperma ele só tem 3, tá? E o gametófito feminino, aqui numa angiosperma, ele tem 7 células e 8 núcleos. Então, olha só, 7 células e 8 núcleos. Quantas células e núcleos tinham aqui? Milhares, né? Então, sai de uma estrutura como essa, ou como essa, para uma estrutura super reduzida, de 7 células e 8 núcleos, protegidas dentro da planta, não mais expostas. Tá? Então, essa é a grande tendência evolutiva de esporófito para gametófito. Sai dessa estrutura, né, de algas filamentosas que dominava, né, aqui das briófitas, e vai diminuindo de tamanho e complexidade, né, mas vai ficando mais protegido, enquanto o esporófito vai ampliando o seu formato, né, e suas ramificações como um todo. Tá? O que aconteceu com a classificação das samambaias, né? O Engler, que você já conhece, ele reconheceu a divisão Pteridófita, e dentro dessa divisão ele colocou uma classe Psilophytopsida, que são as fósseis, mais ou menos o grupo que a gente viu, né, na aula anterior. A classe das Lycopsida, que estão as licófitas, as cavalinhas e os psilótons. E a classe Felice, onde estão as pteridófitas, que são o que a gente chama de samambaia. Licófitas, de fato, está aqui dentro. Cavalinhas e psilótons, era até difícil dele saber na época, a gente só descobriu isso mais recente, na verdade faz parte deste grupo aqui. E esse grupo aqui hoje em dia é dividido em mais subclasses, tá? Como a gente vai ver. O Raven, no Biologia Vegetal, do 2006, e não mudou praticamente nada, ele reconhece 3 divisões extintas, que a gente viu na aula anterior, né? Rhiniófita, Trimerófita e Zosterophyllófita, sendo que Trimerófita é mais recente, né? Rhiniófita deu origem a essas duas. E reconhece a divisão Psilotófita, Licófita, Artrófita e Pterófita, tá? A gente não vai chamar nada disso de divisão, tá? Há um problema, inclusive, com esse nome aqui, gera confusão. E aqui dentro a gente divide em mais duas subclasses, tá? Então, isso aqui tudo vira subclasses. Que é o que esse trabalho vem mostrar, né? Eu já discuti com ele com vocês, vocês já o reconhecem, que é o PPG1, tá? A gente reconhece aqui dentro, então, uma série de subclasses dentro de samambaias e uma subclasse com as licófitas. Aqui eles vão trazer, nesse artigo, né, eu já expliquei o motivo, trabalha como licopodiopsida e polipodiopsida, né, são coisas, estão em outra hierarquia, mas a gente vai usar aquela classificação que eu expliquei na aula e quem não recorda, volta lá. Essa é a vantagem de estar gravado, né? Ou seja, Licopodidae tem 3 famílias, Isoetaceae, Selaginellacea e Licopodiaceae. Equisetidae tem uma família, Equisetaceae. Maratidae tem uma família, Maratiaceae. Ophioglossidae tem 2 famílias, Ophioglossacea e Psilotaceae. E Polypodidae tem 7 ordens e 44 famílias. Esse grupo aqui todo é chamado de euesporangiadas, a gente vai ver mais pra frente. E essa ordem aqui é a ordem das samambaias leptoesporangiadas, que a gente também vai ver mais à frente. Lembrando, né, reino Chlorobionta, divisão Carófita, classe Embiropsida e suas subclasses.
Esse livro todo vai estar no AVA. Eu vou chamar a atenção de vários capítulos. Para entender Samambaia é obrigatório ler o capítulo 7. Tem 4 ou 5 páginas, né? Ele explica de forma muito didática essas relações evolutivas, né? E essa falsa afinidade que as licófitas teriam com as samambaias. Por isso que elas eram antes consideradas um grupo monofilético, né? Chamado de Pteridófita. Então, assim, é uma falsa afinidade, uma falsa relação. E o Moran, que é o autor desse livro, vem mostrar isso pra gente, tá? E o capítulo seguinte, o 8, né? Aquele o 7 e esse 8, fala a mesma coisa. Então, é uma sequência mostrando como é que esses grupos são reconhecidos, tá? Leituras obrigatórias, para vocês entenderem. Se a gente estivesse em sala, a gente iria ler em sala. Aqui vocês têm que tirar esse tempo para ler, tá? Bom, quando esse grupo surgiu, né? Os registros fósseis indicam mais ou menos, né? Para as licófitas um pouco anterior, para as samambaias, algo próximo ali com as estimativas de 390, 400 milhões de anos atrás, tá? Esse grupo aqui já tinha diversificado muito mais, sobrou poucas espécies, tá? Mesma coisa com samambaias, tá? E o mais interessante é que provavelmente houve um pico dessas espécies no passado. Elas estavam sendo extintas conforme as gimnospermas dominavam, e nos últimos 60 milhões de anos, quando caiu o meteoro, né, que causou a última grande extinção em massa, elas retornaram. Tá? E se diz que elas retornaram à luz à sombra, não à luz, à sombra das angiospermas. Porque provavelmente quando as angiospermas dominaram o ambiente, elas modificaram de tal forma que um grupo das leptoesporangiadas, as polipodide, conseguiu ocupar esses novos nichos, tá? À sombra das angiospermas, se tornando geralmente plantas epífitas ou plantas de subbosque. Porque até então, grande parte das samambaias e licófitas eram plantas de sol, de ambiente aberto. Tá? Com o domínio das angiospermas e a origem das florestas tropicais como um todo, que é a floresta atlântica e a amazônica, o ambiente muda drasticamente, né? É, quem já andou numa floresta de fato já viu isso, né? E quem vê esses filmes americanos ou europeus em florestas deles que são bem abertas por baixo, né? Que tem uma outra estrutura, consegue entender a diferença. Então, antes as samambaias estavam num ambiente mais aberto, com mais sol, e elas acabam quase sendo extintas, junto com boa parte das gimnospermas, e quando as angiospermas dominam, elas voltam a dominar o ambiente. Tá? Ocupar o ambiente, não dominar, né? Ocupar o ambiente como um todo, à luz, né? Então, desse processo evolutivo, desses novos nichos criados pelas angiospermas. Tá? Mas a origem como um todo data lá dos 400 milhões de anos atrás, naquele grupo de samambaias, de plantas vasculares extintas que a gente viu na aula anterior. Tá? E essa extinção do Cretáceo, né, ela abriu provavelmente um monte de clareiras, dá um pico, né, de reprodução de angiospermas, e elas voltam depois a reduzir um pouco as suas populações quando as florestas retornam, né? Então se identifica ali uma grande explosão de pólen não, de esporos nesse período. Tá? Eu vou fazer aqui a primeira parada, eu vou postar a aula já, e a sequência a gente vê ao longo dessa semana.